Fala pessoal, como vão? Tudo bem? No último vídeo eu há um tempo atrás fiz um tutorial de como fazer algumas alterações, principalmente no cluster, né? Desse carro, que é um Golf Sportline, né? A mesma plataforma do Golf MK4. Como fazer algumas alterações pelo VCDS, né? Então por lá você consegue somente mudar alguns parâmetros ali de em qual medida ele marca o consumo, né, na telinha aqui do meio, tá? Por lá também você consegue fazer a ativação dessa luzinha ali no canto onde eu apontei do cinto de segurança, tá? Nos carros que não tem o interruptor, ela apaga depois de um tempo. Então são alterações assim bem estéticas, né? E são uma das únicas assim que você consegue fazer. Eu fiz um vídeo explicando melhor, de forma mais completa, quais você conseguia fazer pelo VCDS, né? E lá muita gente me perguntou, até comentei sobre algumas alterações que eu já tinha feito no meu painel, como a varredura de ponteiros, essa ativação da autonomia, né, que é a distância que você consegue percorrer com o quanto de combustível tem no tanque. E mais algumas outras modificações. Pode ver aqui que o meu farol aqui está na posição desligado, né? E os ponteiros ali estão acesos. A telinha aqui de baixo também fica sempre acesa. Essas aqui foram algumas das alterações que eu fiz utilizando um software para reprogramar a EEPROM do painel, né? Que é a memória de dentro do cluster, tá? Não dá para fazer por VCDS. Você vai precisar de outro cabo e de outros softwares também para fazer, tá? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o passo a passo para como fazer esse tipo de alteração aí no seu carro, tá bom? O carro que eu estou utilizando aqui, né, eu já falei, já comentei, é um Golf Sportline, ele é da mesma plataforma do Golf MK4, só que o painel muda, né? Pode ver que tem alguns Sportlines aí depois de 2009, já vem com essa tela, que ela é um pouco maior, né? Os primeiros eles vinham só com essa metadezinha aqui da tela em display digital, né? O resto eram ícones aqui, como se fossem essas luzinhas aqui, ficavam aqui no meio. Nessa versão aqui 2009 para frente, o meio do painel inteiro é uma tela digital. Então esse painel ele te oferece mais recurso para você poder colocar mais, alterar mais coisas dentro do painel, né? No caso, você só consegue fazer a função de autonomia nesse painel, que tem esse display grande. Algumas outras funções do display também só são feitas nesse painel, tá bom? Até no próprio software lá diz, ele é bem intuitivo, mas é só um adendo aí para os donos de Golf Sapão, né, que é o geração 4, MK4, também consegue fazer algumas alterações, mas não são todas que se aplicam, tá? Esse painel, por ser mais completo, ele suporta mais alterações. Vamos lá. Primeiro, né, o que você vai precisar para fazer essa modificação aqui no carro. Cabo VAG KKL, tá? Se não me engano, 409.1 é o nome do modelo aqui da versão. Esse cabo azul, né? Inclusive ele é muito conhecido lá fora como Blue VAG Cable, né? Que é o cabo VAG azul. Preferencialmente ele tem que ter o chip aqui FTDI, tá? Com o comunicador de serial RS232. Ele precisa estar equipado com esse chip, tá? Existe uma outra versão que é equipada com o chip CH340, que nem sempre funciona e é muito mais suscetível a dar erros e você não conseguir comunicar do que essa, tá bom? Essa daqui ela é um pouco mais avançada e ela acaba dando mais certo do que a outra. Então, se for compra dessa versão com o chip FTDI, tá bom? Então, você vai precisar desse cabo, notebook para fazer, né? Ou um computador, no caso, um notebook para fazer as alterações aí, baixar os softwares, né? Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Você vai precisar do programa para ler a EEPROM. O nome do programa é VAG EEPROM Programmer, né? É onde você vai ler
o que tá dentro do painel, você vai ler o software do painel e depois escrever o software já modificado dentro do painel. Você vai utilizar esse programa aqui para isso. E o programa de baixo é esse Dash Dump Edit, tá? Ele é um programa aí de um desenvolvedor russo. Não fiquem assustados, tá? Ele tem a tradução dentro do programa. E é com esse programa que você vai fazer a alteração do EEPROM. Então, com esse programa você vai baixar, digamos assim, de dentro do painel o que está escrito no software. Com esse aqui você vai modificar esse software que você conseguiu baixar utilizando esse programa. Depois de modificado, você vai utilizar novamente esse programa para escrever esse software modificado de novo no cluster, né, no painel, tá bom? Então vamos lá, sempre tem que estar com contato ligado, né, motor desligado, cabo aqui já conectado na porta USB aqui, tá? Você abre aqui o programa VAG EEPROM, tá? A tela do programa é essa daqui. O que você vai fazer? Primeira coisa, se certifica que você está utilizando uma dessas portas COM, tá? Para você se certificar, o que você faz? Entra aqui em gerenciador de dispositivos. Se o seu cabo já estiver conectado, provavelmente ele vai aparecer essa opção aqui no gerenciador de dispositivos, portas COM e LPT. Entrando dentro dela, dando 2 cliques aqui, vai aparecer o dispositivo que está conectado, né? E em qual porta COM ele está comunicando. Eu já alterei aqui para COM 2, tá? Pode ser que o seu esteja também como COM 2 ou COM 1. Se não tiver, você vai ter que vir ali, né? Dar 2 cliques como eu fiz. Definições da porta. Avançadas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Aqui em número de porta COM, você vai utilizar ou COM 1 ou COM 2, tá? São as únicas portas que o programa, o software que a gente usa para comunicar com o carro, ele só utiliza uma dessas portas. Se ele tiver em qualquer uma outra porta COM, ele não vai comunicar, tá bom? Então vem aqui em Options, seleciona a porta que você selecionou lá previamente, onde eu tinha mostrado no gerenciador de dispositivos, com 1 ou 2. Nesse caso, como está com 2 lá, eu seleciono aqui. Vem aqui em Dash, né, que vem de Dashboard, que seria o painel. E clica em Read EEPROM. Muito provavelmente, de primeira, ele não vai comunicar, tá? Já é reportado aí, principalmente na gringa. Muitos dizem que é um problema do Windows 10, que esse software não comunica muito bem com o Windows 10. Então, ele causa esse tipo de problema na maioria das vezes. Então, você vê que eu tento ler aqui, ele dá como não encontrado nenhum módulo, ou não conseguiu fazer a comunicação, aqui como deu agora. E o segredo né, sempre mantendo aqui conectado, painel, a ignição ligada, né, e tentando comunicar, Read EEPROM. Vai tentando até conseguir, tá vendo? Aqui na terceira tentativa, ele já conseguiu comunicação e já tá lendo o que tá escrito dentro do meu painel, tá? Ele vai jogar aqui. Nesse momento aqui é aguardar, sempre certificar cabo bem conectado, sem nenhum tipo de mau contato, tanto no computador quanto na porta o OBD do carro, tá? O carro tem que estar com a bateria com uma carga boa, né? Uma carga suficiente. Então, se o seu carro por acaso tiver com a bateria um pouco fraca, você deixa ele parado ali 1, 2 dias, ele já não pega mais. Não é recomendado fazer com a bateria nesse nível, tá? Nesse caso é interessante você trocar a bateria ou colocar alguma fonte externa, se você tiver um carregador na oficina ou na sua casa, um cabo de chupeta, ligar a bateria de outro carro, sempre para não faltar alimentação, tá? Se nesse momento ele faltar alimentação, você corre até o risco de perder o painel e aí você acaba até nem conseguindo mais ligar o carro. Nesses casos, o mobilizador fica dentro do painel desses carros, tá?
Aqui ele já carregou toda aquela barrinha, conseguiu ler o que está dentro do painel, tá? Aqui ele está mostrando para a gente alguns endereços hexadecimais e o que está gravado em cada um desses endereços, tá? Essencialmente, esse programa, o que ele faz? Ele só altera algumas posições, alguns valores aqui em algumas posições de memória dentro do que está gravado. E somente a alteração desses valores já causa ali o que a gente quer. Por exemplo, a varredura de ponteiros, a ativação da autonomia, enfim, né? Então aqui a gente não mexe, é mais se você realmente já tem um conhecimento em software, já tem um conhecimento principalmente nos softwares desses carros, tá? Que qualquer alteração aqui que você não souber fazer ou fizer por engano, como eu disse, você pode acabar perdendo o painel, tá? Assim que ele terminar de ler, vem aqui em cima em File, Save, né, para você salvar o arquivo. Ele vai salvar o arquivo com esse nome aqui, que seria o part number do painel, né, o número de peça, né, do painel, o modelo aqui, a marca, né, no caso VDO. Então você vem aqui, se você quiser colocar aqui na frente, eu acho que seria até interessante para sempre deixar identificado, coloca como backup, tá? Esse seria o que estava gravado na memória do seu painel de fábrica, né? Então é sempre bom você salvar esse backup. Se caso houver algum problema no meio do procedimento, você consegue gravar o backup de volta no painel e aí tudo volta ao normal, tá bom? Então vem aqui em salvar, dá ok, já salvou. E o que você faz? Entra aqui nesse programa, Dash Dump Edit. Ele vai abrir essa janela. Da primeira vez que você baixar, pode ser que ele esteja com alguns caracteres aqui bem incomuns, tá? Que é por conta que ele vem nativamente em russo, mas você consegue mudar depois de estar dentro do programa, tá? Depois que ele abre. Então aguarda aqueles 10 segundinhos, ele já vai abrir essa tela pedindo para você selecionar algum arquivo que você queira modificar. Você vai selecionar o arquivo que você acabou de salvar lá, tá? Sempre fique atento aonde você salvou. Nesse caso lá eu salvei em documentos, então ele está aqui, tá? Aqui o nome do arquivo, backup. O que você faz? Seleciona o arquivo, abre, e ele vai te dar aqui inúmeras opções do que você pode alterar no software do seu painel, tá? Algumas opções aqui eu recomendo não mexer. Então aqui em cima é quando você, por exemplo, às vezes troca o painel do seu carro por algum motivo, troca com o de outro carro, e aí você precisa fazer a transferência de alguns dados aí, tacômetro, dado de calibração do velocímetro. Aqui tem alguns dados até de imobilizador, tá? Então aqui eu recomendo não mexer nessa parte aqui de cima. Onde a gente vai mexer vai ser mais nessa parte aqui embaixo, tá? Então quando você abrir e selecionou, ele vai estar provavelmente tudo em russo aqui. Você consegue vir nessa opção aqui embaixo. Ele vai estar aqui em Russian. Você vai poder colocar em inglês ou em alguma outra, algum outro idioma. Eu recomendo deixar em inglês, tá? Tem aqui disponível já a tradução em português, só que ela não é uma tradução muito precisa, tá? Não querendo falar mal aí de quem fez a tradução, inclusive pode ajudar bastante. Quem não tem algum conhecimento em inglês pode ajudar muito, tá? Mas se você tem algum conhecimento, eu recomendo deixar em inglês, tá? Porque assim você consegue ter certeza do que você está modificando aí no painel. Vamos lá, aqui são algumas opções que você consegue mexer. Needle Sweep seria a varredura de ponteiros, tá? Se você quiser ativar a varredura, ativa aqui. Welcome Message seria aquela mensagem de bem-vindo, aquela mensagem de welcome no começo ali, quando você liga o contato aparece a mensagem. Aqui provavelmente vai estar selecionado por padrão, tá? Então aqui pode deixar dessa forma mesmo. Mod de iluminação do painel, tá? Aqui o que você pode fazer? Você pode deixar do jeito que você quiser lá.
ou somente os displays de distância e relógio ligados, ou somente a marcação aqui de velocidade que fica em volta e aqui em cima também ligados. Você pode deixar tudo ligado, né? Ou somente também os ponteiros, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar somente os ponteiros, tá bom? Então aqui é nessa opção, para somente os ponteiros. Essa outra opção eu não vou mexer, aqui também eu não vou mexer, tá? Não tem necessidade. Nessas outras opções aqui também não. Aqui em cima é a ativação da autonomia, né? Distance to Empty. Se você quiser ativar a autonomia lá no meio do painel, lá na telinha, deixa essa opção marcada, tá bom? Aqui eu vou fazer uma outra modificação, que seria o bip do painel quando a porta se abre com a chave no contato, né? Ele faz um bip ali parecido com os de outros carros, às vezes até o Jetta do mais novo, Passat. Ele não vem por padrão no Golf, tá? Mas eu vou colocar aqui, nesse caso, que a gente vai fazer essa alteração e vai ver como é que vai ficar depois. Eu gosto muito, acredito que fica até bem elegante, então eu vou marcar aqui a opção, vou mostrar para vocês depois, tá? Frequência do som, tá? Aviso de nível de combustível, ou algum outro tipo de aviso que aparece até aqui no meio do painel e ele faz aquele aviso sonoro, tá? Você consegue mudar a frequência desse aviso, né? A frequência que eu digo é a frequência do som desse aviso, né? Então você consegue deixar o som um pouco mais grave, um pouco mais agudo. Eu testei essas outras opções e gostei muito da opção 1, tá? Então eu vou deixar marcado aqui a opção 1. Aqui seria o estilo de bip que vai fazer quando você ativar essa opção e a porta se abrir, por exemplo, com a chave no contato. Aqui seria um bip curto, eu vou deixar um bip longo, tá? Aqui são algumas indicações, por exemplo, de quantidade de combustível no tanque e velocidade. Se você quiser deixar, por exemplo, o seu ponteiro um pouco mais preciso, ou o seu ponteiro da velocidade um pouco mais preciso, você muda aqui, tá? Nesse caso, a 100 por hora aqui, você coloca 100 por hora aqui, e ele ficaria extremamente preciso. Eu não recomendo deixar nessa opção não, tá? Recomendo deixar o velocímetro sempre marcando ali 3 a 5 km por hora a mais, tá? Vai te garantir muito aí, tanto para segurança, até por conta aí de algum radar de velocidade, alguma coisa. Então eu não recomendo mexer aqui, tá? Nessas opções. Aqui embaixo foi uma modificação que eu fiz e eu gostei, né? É pessoal, mas eu curti muito, que é o modo que ele mostra a temperatura do motor, né? Então, nesse caso, deixei a temperatura do motor bem mais precisa. Então, no caso, quando lá na frente a água estiver em 90 graus, ele vai marcar aqui em cima exatamente 90 graus, tá? Esse motor trabalha em torno de 97 a 98 graus. Então, se você deixar essa opção marcada, em que ele fica mais preciso, o motor na temperatura de trabalho, o ponteiro ele vai passar um pouquinho e vai ficar aqui, próximo de 100 graus. Não se assustem, é normal, tá? Ele só vai estar mais preciso do que o normal, então ele vai marcar um pouco mais de 90. Por padrão de fábrica, ele marca ali, ele chega em 90 graus aqui, já quando a água lá na frente está a 70. Então ali está 70 graus, ele já está marcando 90 aqui no painel e se mantém em 90 até próximo de 100 graus. Acima disso, que já seria uma indicação de aquecimento, aí sim o ponteiro começa a se mexer para o outro lado. Eu particularmente gosto de deixar assim, mais preciso. Se você também não quiser mexer, não precisa, tá? Então aqui eu deixei o range aqui da temperatura para ele marcar 90 graus quando a temperatura estiver entre 89 e 91, então ele vai marcar certinho lá 90 graus, tá? E essas são as opções, tá? Eu recomendo que, se você não tem muito conhecimento sobre o que está fazendo, sobre essas opções, o que elas realmente fazem, eu recomendo não mexer em mais nada, tá? Só se você for realmente entusiasta, estiver curioso, fica por sua conta e risco, tá ok? Então selecionou essas opções aqui, tudo que do seu gosto, o que achou melhor, vem aqui em Start.
ele vai criar, tá vendo, um novo arquivo de EPROM, só que um arquivo modificado. Então você vai ver que ele vai ter o mesmo nome do outro arquivo, só que aqui na frente vai estar como new, né? Que seria um arquivo novo. No final ele vai abrir essa tela aqui, você pode fechar, tá? Então beleza, ele já gravou o arquivo e ele grava no mesmo local onde você leu o arquivo anterior. Nesse caso o meu foi salvo em documentos, então ele vai salvar o arquivo novo lá em documentos também, tá? Aqui, cabos conectados, o carro está com o contato ligado. No mesmo programa você vem aqui em File, dessa vez você vem em Open, e você vai abrir o arquivo que você acabou de modificar. Nesse caso aqui, esse arquivo que eu disse, ele tem o mesmo nome do outro, só que aqui está como new, né? Seleciona esse arquivo, já selecionou, vem aqui em Dash, dessa vez, em vez de read EPROM, que seria ler EPROM, você vai escrever, que é write. Aqui é a mesma coisa, tá? Pode ser que de primeira ele não vai. Aqui dessa vez dei sorte, então de primeira ele já comunicou e já está escrevendo todo aquele arquivo modificado no meu painel, tá? Nesse momento é extremamente crítico. Não toque nenhum cabo, não desligue de jeito nenhum a ignição do carro, né? E, obviamente, certifique-se que a bateria esteja em bom estado, porque o carro não pode perder alimentação nesse processo, tá? Se por acaso a bateria acabar no meio do caminho, se acontecer algum problema que cause a perda de comunicação aqui no meio do processo, é bem possível que você perca o seu painel, tá? E aí, para voltar realmente, ou só um novo, ou levando em algum lugar especializado para fazer a gravação desse chip de maneira física, né? Dessoldando ele do painel e utilizando um gravador, tá? Então, nesse momento aqui, não mexa em nada, não toque em nada. É extremamente importante deixar essa barrinha se carregar 100%. Já escreveu. Ali eu já tenho a mensagem de welcome. Como vocês podem ver, somente os ponteiros estão acesos. Aqui embaixo não está mais aceso, tá? Eu tô com a ignição no contato. Vocês vão ver agora o ruidinho, o bip que ele vai fazer de aviso da chave no contato, que a gente ativou lá. Originalmente o Golf não faz isso, né? A gente ativou essa opção lá. E eu acho bem elegante, bem interessante. É uma das modificações, tá? Aqui o meu ele já estava ativado, então ele continua ativado a questão da autonomia. O de vocês provavelmente não vai estar, então ele já vai ativar a autonomia aqui no painel. Se caso ele não tiver ainda mostrando lá, é só ciclar entre as funções que uma hora ele vai aparecer, tá? Só lembrando que esse aviso de bip que a gente fez da porta aberta é um aviso que ele muda a maneira que é mostrado o consumo do carro, tá? Então você vê que ali ele é mostrado o consumo em quilômetros com litros a cada 100 quilômetros, né? Originalmente é quilômetros com litro. Então ele vai mudar essa parte, tá? Se vocês preferirem deixar o quilômetros com litro, não mexam naquela parte ali do aviso de porta aberta, porque sempre que ele muda o aviso, ele muda a região do painel para Arábia Saudita, por algum motivo, né? A programação do painel é assim. E aí automaticamente ele muda ali o parâmetro de consumo, tá? Ele vai para litros por 100 km. Eu já tô com o carro há muito tempo, então nessa altura do campeonato eu já não me importo mais muito com isso. Acho interessante até essa nova função aqui do bip, né? A varredura do ponteiro também vai ativar no de vocês, tá bom? E no mais é isso, são essas funções que vocês conseguem alterar. O vídeo ficou um pouquinho longo porque é realmente um processo que é um pouco mais complexo, tá? Exige aí um pouco mais de conhecimento. Novamente, né? Se não tiver nenhum conhecimento na área ou tiver um pouco receoso, um pouco de dúvida no processo, é melhor não fazer, tá? Existe sim o risco de acontecer algum problema no meio do processo e você causar um dano, né, irreversível no painel, tá?
Mas também assim, se seguir esse passo a passo, pode ficar tranquilo que não tem erro, tá? É só um aviso, porque obviamente eu, como estou aqui mostrando o passo a passo, é minha obrigação avisar e alertar sobre os riscos, né, do processo. E também, obviamente, né, aqui tudo que a gente está fazendo é apenas uma alteração estética, né? Eu acho que o que mais pode impactar aí, dependendo da uma função que é um pouco mais impactante, é a função de autonomia. O resto é tudo muito mais assim estético, uma questão de gosto, né? Então vai muito de cada um realmente, tá? Eu agradeço a quem ficou aí até o final do passo a passo. Eu vou deixar o link dos softwares que a gente utiliza na descrição do vídeo, tá? Se eu comprei o cabo, esse cabo aqui, há um tempo atrás. Eu vou ver se eu consigo pegar o link dele e também colocar na descrição do vídeo, tá? Se não tiver na descrição é porque eu não achei mais, provavelmente não tá mais à venda no mesmo vendedor. E no mais é isso. Qualquer dúvida que tiverem, pode colocar na seção de comentários aí que eu vou estar respondendo todos na medida do possível, tá? E é isso. Eu agradeço a todos por ficarem até o final do vídeo, até o passo a passo, o final do passo a passo. Eu peço desculpas pela duração do vídeo, que ficou um pouquinho longa, né? Mas como eu disse, é um processo um pouco complexo, então eu preciso dar um pouco mais de detalhes no decorrer do procedimento, né? E por isso que acaba ficando um pouco mais longo no final, tá? Eu agradeço a todos aí que persistiram aí e ficaram até o final. Um abraço aí pro pessoal do Clube do Golfe, que eu tinha até colocado um vídeo há um tempo atrás aí do meu painel. Muita gente me perguntou como eu fazia e tal. Eu fiquei de fazer um vídeo, não tive tempo de fazer. Só agora que eu consegui dar uma pausa e fazer o tutorial, tá? E no mais é isso. Qualquer dúvida, sugestão, podem aí mandar nos comentários. Eu sempre respondo, leio todos e respondo, tá? Um forte abraço aí para todos e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, e assim que fica o resultado final. Bem legal, né? Dá um outro visual bem interessante.